estar aqui na Igreja Batista, Filadélfia pelo Bonfim, é uma experiência muito renovadora para mim. Eu acho que poucas pessoas entrou por aquela porta, não era aquela porta, era outra porta, mas poucas pessoas entrou aqui no ano em que eu entrei pela primeira vez. Eu entrei aqui pela primeira vez em 1961, janeiro de 1961. Quantos aqui entraram? Bem poucos, né? Eu entrei pela primeira vez aqui em janeiro de 1961. Eu fui aluno da escola bíblica, aqui no tempo da irmã Greta Bola, da irmã Gertrudes, e essas mulheres, usadas pelo Senhor, ministravam uma palavra no meu coração, e eu me lembro ainda de muitas coisas que eu vi na minha infância. Eu vendo os pequenos saindo ali, eu me lembro pouco mais, eu tinha acho que 10 anos, e a Igreja Batista tinha uma congregação lá no Jardim Proença, e um dos cultos de oração, eu lembro que quase nenhuma crianças iam para o culto de oração, mas eu sempre gostei de estar presente. Meu pai tocava, meu pai ia, os irmãos tocavam, eu gostava de estar ali ouvindo. E uma noite daquela, em um culto de oração, tinha poucas pessoas, mas o Senhor falou comigo. E como acho que eu tinha uns 10 anos, pelo menos, e eu senti que eu precisava entregar a minha vida para o Senhor. Eu fui para frente e me ajoelhei ali, mas eu era criança. Em 1968, criança, os adultos não prestavam muita atenção, mas ali Deus começou a marcar algumas coisas na minha vida. E hoje, compartilhando, eu me lembro que um dia, mais ou menos na mesma idade, eu estava na casa dos meus pais moravam numa casa do fundo, e eu saí, acho que no sábado, e todo sábado nós éramos 8 irmãos, havia muito barulho, muita alegria, e de repente eu acordei e não escutei barulho nenhum. E eu me assustei, e eu pensei, Jesus Cristo voltou e eu fiquei. E eu tinha logo cedo uma preocupação, eu não quero ficar. Mas, amados, a nossa vida, quando nós achamos que nós nascemos na igreja, porque nós nascemos na igreja, nós somos salvos, somos crentes, as coisas começaram a acontecer e eu me desviei, fui para o mundo das drogas, bebida, e fiquei até os 22 anos. E com 22 anos, o Senhor, Ele me transportou do reino das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso é transformação, isso é o que Deus faz. Ele nos transporta do reino das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. E nós precisamos entender, precisamos compreender o que é isso. Quando eu fiquei, a esposa do pastor ministrando esse domingo sobre a igreja, a ação do Espírito na igreja, evidências do Espírito Santo na vida da igreja, meu coração se alegra ver isso, Senhor, porque Deus tem movido, não só no Brasil, mas em vários lugares no mundo, para que a igreja novamente possa olhar, começar a se questionar o que é que está acontecendo, como é que nós estamos vivendo como igreja. Essa é a igreja que o Senhor, que estava no coração de Deus. Eu tenho me alegrado porque eu tenho visto que o Senhor soprando, não por uma reforma, mas o Senhor está soprando para trazer de volta, não reformar, porque a reforma ela não tem compromisso com a planta original, mas o Senhor está querendo trazer de volta, está querendo fazer a igreja que está lá no coração dele, um compromisso com a planta original. Não é uma reforma, mas o Senhor quer uma restauração daquilo que é original, amém? E nós queremos contribuir com isso, cooperar aqui com o Senhor na vida da igreja aqui em Campinas também, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito lá, nos falado lá em Altamira. E para isso que eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler um versículo número 18, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amém? Estou com dificuldade de achar. Primeiro Evangelho, diz assim a palavra: pois eu também te digo que tu és Pedro, e
sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero que os irmãos prestem atenção na afirmação que Jesus faz. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. O Senhor, Ele não só quer construir uma igreja, Ele não só quer formar, Ele quer edificar. O Senhor disse que Ele não colocou o telhado sobre a igreja. Não foi colocado, porque quando aqueles que sabem o que é edificação, quando vai começar uma construção, eles sabem que a última coisa que se faz é o telhado, né? Você começa a colocar os fundamentos, você coloca ali os fundamentos, os alicerces, você prepara tudo, você começa a edificar, levantar paredes, e você vai levantando até onde você colocar o telhado. É interessante que o Senhor não colocou o telhado sobre a igreja. Ele está edificando, Ele começou a edificação e agora nos transferiu para cada um de nós essa edificação. Ele nos colocou na mão para que nós venhamos edificar uns aos outros. A palavra não vai nos mostrar isso, nós vamos caminhar por isso. Esse processo de edificação. E ele faz a afirmação: a minha igreja. Você pertence a que igreja, amado? Responda, eu gostaria que vocês me respondessem. Vocês pertencem a que igreja? Não entendi. A igreja de Jesus. E o que é a igreja de Jesus? Queria pensar um pouquinho. É interessante se nós pararmos para pensar, vermos na Bíblia, existem somente 2 textos, 2 vezes Jesus fala sobre a sua igreja. Um é esse texto que está em Mateus capítulo, que nós lemos, Mateus capítulo 16. E o outro está em Mateus também, capítulo 18. O pastor vai me ajudar na leitura, versículo 17. Mateus capítulo 18, versículo 17. Pode ficar sentado mesmo, né? Pode ficar do fio, não vai alcançar, está certo. É isso. Você vai ficar bastante de pé, eu quero que você me ajude bastante. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Amém. Interessante que Jesus só fala 2 vezes de um assunto tão importante, mas Jesus fala somente 2 vezes. Mas esse assunto que Jesus falou, Ele mesmo falou pouco. Nós falamos tanto e fazemos uma grande diferença. Quando encontramos uma pessoa que começa a falar a mesma linguagem, nós perguntamos: a que igreja você pertence? Como se tivesse outras. Jesus disse isso no singular: eu edificarei a minha igreja. Mas nós perguntamos logo: a que igreja você pertence? Queremos logo identificar aquela pessoa não com o Senhor, mas com alguma outra coisa. Mas a palavra que mais Jesus usa em todo o Novo Testamento não é igreja, mas Jesus usa um termo: reino dos céus, reino de Deus. Para entendermos o que é igreja, precisamos compreender um pouco sobre o que é reino de Deus. É interessante se você ver, Jesus ele diz que quando ele começa o seu ministério, ele começa a ministrar e ele diz, logo no Evangelho de Mateus, depois do batismo, Jesus disse, Mateus capítulo 4, versículo 17: desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque está chegado o reino dos céus. Se nós lemos um pouco antes, se você encontrar, você vai ver João Batista batizando, e quando os judeus chegam diante dele, ele diz: olha, está próximo o reino. Ele não diz: está próximo uma nova igreja. Gente, se preparem, porque aí vem um novo líder, vai surgir um novo líder, está chegando um novo líder, um homem realmente que desceu do céu, tem uma palavra maravilhosa, ele vem com uma novidade, com uma forma de culto diferente, ele vem... Não, ele não diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino. E Jesus fala 45 vezes sobre o reino, o seu reino, e 2 vezes sobre a igreja, porque ele queria dar ênfase que as pessoas, que os seus discípulos começassem a pensar: realmente aqui ele faz parte. Porque a igreja perde um pouco
sentido naquilo que Jesus vai começar a mostrar. Ele diz, na realidade, até agora existia somente o reino das trevas. Até agora havia o reino das trevas. A lei não pôde resolver o problema, não pôde resolver o problema do reino, porque havia somente o reino. Mas agora está chegando as boas novas. Evangelho significa boas novas. E ele dizendo, olha, a partir de agora eu vou trazer as boas novas para vocês, que está chegando um outro reino. E aí ele começa a proclamar o seu reino. E ele vai dizendo, se você ler Mateus capítulo 5, ele começa a dizer das boas novas do reino, bem-aventurado o reino, bem-aventurado, e vai colocando, apresentando o reino. Porque ele quer que os seus discípulos entendam que é muito mais do que fazer parte de uma sociedade, ou quem sabe, de uma família. Jesus disse, olha, o que está acontecendo aqui é algo tremendo. Porque o reino dos céus tem chegado a esse lugar. O reino dos céus tem se manifestado a esse lugar. E o rei estava entre nós. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 a 8, ele diz assim, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aterrar. Antes a si mesmo se esvaziou. O rei, Deus soberano, se esvazia e vem como homem para iniciar um novo reino, para iniciar um novo tempo. E nós, amados, quando o pastor falou sobre a unidade da igreja, precisamos começar a compreender que unidade é essa? No que nos unimos? Eu estou unido aos meus irmãos, mas no que? Eu estou lá em Altamira, os irmãos aqui, nós estamos nos unidos de que maneira? Eu tenho lá o companheiro, o pastor José Carlos, que caminha comigo, e nós somos companheiros nessa caminhada. Nós somos companheiros nessa caminhada, mas para quê? O reino de Deus tem um propósito. A tua unidade, você estar junto de uma célula, você estar junto de um grupo caseiro, tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. A igreja não é um depósito de crentes. Nós não estamos aqui aguardando a salvação. Nós já fomos salvos. Quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor nas nossas vidas, quando nós somos unidos a Ele pelo batismo, nós somos salvos. Você é um salvo por Cristo ou você está aguardando a salvação? E aí, amados? Nós somos salvos ou estamos aguardando a salvação? Nós somos salvos quando Deus nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu amor. Nós somos salvos. Somos salvos do quê? Somos salvos da independência, da separação de Deus. Somos salvos da condenação por causa do pecado. Nós somos salvos disso. Agora Deus tem um propósito em nossas vidas. Nos traz para o seu reino, para um propósito. Abra sua Bíblia e o pastor vai me ajudar. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Ajuda, pastor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Deus começa a definir isso exatamente. Deus começa a definir o seu propósito, o propósito do reino. E Ele diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Eu estou unido com o meu irmão José Carlos, pastor José Carlos, que caminha comigo, e ele tem uma responsabilidade, tem um compromisso diante de Deus de me levar a ser a imagem de Cristo. E eu tenho um compromisso de levar ele a ser a imagem de Cristo. É um compromisso que nós temos dentro do reino. Deus nos une, Deus nos traz a um corpo para nós estarmos juntos assistindo cultos, participando de um encontro caseiro, mas nos dá uma missão. O meu irmão, pastor Léo, precisa, porque está no texto, de ser a imagem de Cristo, semelhante a Jesus. Está no texto.
Diz que aquele que Deus conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo, a imagem de Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O pastor Léo precisa ser a imagem de Cristo. E Deus quer usar a igreja para edificá-lo, para que ele se torne a imagem de Cristo. Os irmãos que estão aqui têm compromisso, porque ele é pastor, mas ele não vai trabalhar edificando a igreja, ele trabalha ordenando a igreja. No papel de edificação, todo o corpo edifica o corpo. E quantos irmãos têm ajudado o pastor? Quantos irmãos têm acompanhado o pastor? Pastor, eu quero compartilhar, eu quero conhecer a tua vida, eu quero poder lhe ajudar. Eu quero poder olhar para ele e falar: irmão, eu tenho te ajudado, eu tenho caminhado contigo, eu tenho te ajudado, porque você precisa, está no texto que você precisa ser a imagem de Cristo, e eu quero lhe ajudar a isso. Deus, irmãos, quando te salva, Deus, quando te tira do império das trevas e coloca no seu reino, Ele lhe dá uma missão. Ele coloca uma missão e dá uma missão a você e a mim, a de olharmos os nossos irmãos e entendermos que nós precisamos conduzi-los para que eles cada dia mais se pareçam com Jesus, nosso primeiro irmão. E Deus quer unir cada um de nós, mas nós precisamos estar preparados para a edificação. Nós não podemos dizer que todo mundo edifica todo mundo, nós podemos dizer que discípulo edifica discípulo. Para entrar no reino, para fazer parte do reino, nós temos o primeiro texto, diz que é Jesus quem edifica, é Jesus que edifica a sua igreja, e a igreja é dele. O padrão para entrarmos no seu reino é dele. Lá no Evangelho de Atos, quando acontece o Pentecostes, e Pedro começa a discursar e a apresentar ali o que estava acontecendo, no final do discurso de Pedro, aqueles homens judeus que estavam ali ouvindo disseram a Pedro e aos demais: irmãos, o que nós faremos? Diz o texto: compungindo ele em seus corações, perguntaram a Pedro e os demais: o que faremos, varões irmãos? E Pedro apresenta 3 coisas para aqueles homens: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro diz a eles que é necessário que aconteça algo na vida deles. Primeiro, um arrependimento. Depois, a união com Cristo pelo batismo. Depois, iriam receber o Espírito Santo para que pudessem se tornar discípulos do Senhor. E nós pensamos, amados, mas aqueles judeus poderiam perguntar para Pedro: Pedro, do que nós temos que nos arrepender? Para não sermos discípulos, para nos unirmos à igreja de Cristo, do que nós temos que nos arrepender? Na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz que, mas os frutos do pecado, capítulo 5, a partir do versículo 19, mas os frutos da carne são, vamos me ajudar aqui, quais são os frutos da carne? Amados, pode levantar a voz. No texto, no cântico, eu gostei muito daquele cântico que nós cantamos no início, que fala assim: olha, se eu tiver, eu posso gritar, eu posso chorar. Não diz a letra do cântico? Eu gostaria de ouvir. Quais são os frutos da carne que está escrito em Gálatas, capítulo 5? Pode falar, não entendeu? Não usa ter ordem, não. A ordem é outra, mas está na Bíblia. Pode dizer: moralidade, o que mais? Lascívia, glutonaria, idolatria, inimizades, porfias, maledicências, heresias, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Mas é interessante, diz que esse problema, isso é fruto da carne. Mas a palavra diz que machado não está colocado no fruto, mas machado está colocado na raiz. Deus queria resolver um outro problema na vida daqueles judeus. Deus queria resolver o problema da raiz. Para que nós nos tornamos discípulos do Senhor, é necessário que se coloque o machado na raiz. Pastor, eu sou pastor como o pastor Léo, e muitas vezes nós corremos atrás, começamos a lidar com os irmãos, e temos um irmãozinho abençoado, e nós chegamos nele e falamos: meu amado, nós ficamos sabendo que você tem falado mal da igreja. Ô pastor, o senhor tem razão, pastor, olha, eu não vou mais fazer isso, me perdoa por mim. Aí o pastor: amém, vou orar, vale licença, vou orar. Eu oro por ele, passa um tempo, aquele irmão começa, você fala: estou sabendo que o meu irmão está mentindo. E começou a mentir, falar: amado,
mentira. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. O pastor vai lá e fala: meu amado, não minta. A palavra do Senhor diz que aquele mentiroso não entrará no reino dos céus. E ele também, pastor, tem razão, eu sou mentiroso. E passa um outro tempo, e ele começa: olha, fiquei sabendo que o irmão foi lá numa festa e se embriagou. Aí você vai lá: meu amado, o que você está fazendo com a tua vida? A Bíblia diz que não nos embriagueis, mas enchemos do Espírito e não está se embriagando. Ô pastor, tem razão, me perdoa, me ajuda aqui, pastor, ajuda. E vai, é fruto, fruto aqui, fruto ali, fruto ali. Mas o problema não está no fruto, o problema está na raiz. Para sermos discípulos do Senhor Jesus é necessário mexer na raiz. Para nos unirmos à igreja, para cumprir o propósito de Deus, é necessário que Deus mexa na nossa raiz e nos torne discípulos e não membros. Para entrarmos no seu reino necessitamos ser discípulos, e o padrão de ser discípulo é o padrão do Senhor Jesus. Amém? É o padrão. E vamos ver qual é o padrão que Ele nos dá. Agora eu quero a ajuda aí do pastor. Nos ler vários textos. Primeiro dele, Lucas capítulo 14, versículo 26. Anote, vão anotando os textos, irmãos, que querem anotar. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus começa a dar um padrão e dizendo: olha, vocês querem participar disso, desse novo reino, vocês querem participar do novo propósito, desse projeto que eu tenho para a terra, desse projeto que eu tenho para a humanidade. Então, se você ama mais o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, os teus filhos, a tua própria vida mais do que eu, você não pode ser meu discípulo. Amar a Cristo mais do que todas as outras coisas é o primeiro requisito que Cristo coloca para ser um discípulo, para participar do projeto de Deus. E amar mais, amados, é você colocar e entender: Senhor, eu tenho um compromisso. Louvado seja Deus pelo esposo da irmã Ivonete, o nome dele? Edilson. Louvado seja Deus pelo irmão Edilson. Ele entendeu que tinha uma obra mais importante a realizar. Ele ama a sua esposa. Eu tenho certeza que ele ama a sua esposa. Mas eu tenho certeza que para ele existe uma lista de prioridades. Jesus em primeiro lugar, amém? Diz aí para a tua esposa e para o teu esposo: eu amo Cristo mais do que você. Isso é verdade, amados? É? Porque aqui, um pouquinho da tua esposa vai dizer para você: irmão, hoje eu estou tão cansado, fica aqui comigo, não vai no encontro, não vai na oração, não, fica aqui, não vai lá, o pastor chamou para nós fazermos evangelismo, para fazer evangelismo, fazer lá, orar para o irmão, mas não fica aqui comigo. Vamos fazer aqui vamos fazer um lanche para a gente ficar aqui, só nós dois, você trabalha tanto, vamos ficar essa noite comigo. E você vai falar: mas ele é autoridade sobre mim, ele é autoridade sobre mim, e ele é boca de Deus para a minha vida. Eu acho que o pastor é boca de Deus para a tua vida, não é? Ih, pastor. Amados, olha, eu não sei, nós pertencemos a uma comunidade. Só para os irmãos, eu estou bem preocupado com o tempo. Nós pertencemos a uma comunidade que o nosso encontro, nosso culto, ele começa aos sábados às 6 horas da tarde. E nós vamos aí em torno até 11h30, meia-noite. Tem os irmãos lá ainda compartilhando, brincando, compartilhando a palavra. Aí isso no sábado. No domingo a gente se encontra. Eu liguei para minha esposa hoje de manhã e falei: Preta, e aí como estão as coisas? Ela falou: não, os irmãos já chegaram em casa. Isso foi de manhã. Já chegaram em casa e ficaram lá, almoçaram. E eu liguei agora no final da tarde para o Bruno, eram umas 4 horas, e falei assim: os casados já foram embora, mas os solteiros ainda estão aqui. Nós estamos aqui ouvindo, compartilhando. Sabe por quê, amados? Porque nós começamos a entender que é a família. Os meus irmãos vão para a casa dos meus pais e ficam lá sempre e começam a conversar. Não tem pressa para ir embora. Conversar entre nós, compartilhar as coisas é bom. Compartilhar é bom. E aí nós ficamos lá durante, muitas vezes, os nossos encontros começam 8 da manhã, com café da manhã, e nós ficamos ali e vamos almoçar em torno de meio-dia, 1 hora, e nós voltamos depois e continuamos, e vamos até 8, 9 horas, e as pessoas não querem ir embora. Não, faz alguma coisa para a gente comer junto. Porque nós entendemos que é algo maior. Nós temos que amar a Deus a mais do que qualquer
vidas, nos gastaram pelo Senhor, nos gastaram pela sua causa. Irmãos, esse tempo é tão curto, quando eu me converti, tinha 22 anos, eu me lembro que eu entrei pela porta, eu vim testemunhar pela primeira vez, e eu me lembro que a palavra que eu dei foi: eu não fui salvo para ficar sentado no banco de uma igreja, eu fui salvo para fazer alguma coisa, e eu tenho feito nesses últimos 32 anos eu tenho feito, e é tão pouco tempo, eu não posso, eu tenho que amar o meu Senhor muito mais. Mas o Senhor continua colocando o seu padrão para aqueles que vão estar juntos. Lucas 14:33, pastor. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amém. Quantos aqui têm esposa? Levante a mão. Vocês têm esposa? Eu já renunciou. Tenho esposa? Eu não tenho mais. Eu entreguei ela para o meu Senhor. Não tenho mais filhos. Eu entreguei para o meu Senhor. Muitas vezes essas coisas vão passando e a gente não vai prestando atenção no que nós temos. E a palavra diz: renunciar tudo. Não é quase tudo, mas diz tudo. Existem poucas palavras que são absolutas. Poucas palavras que são absolutas, e tudo é uma delas, amado. O que você tem que é seu? Eu estava conversando com meu pai e estava contando das nossas experiências. Nós temos tido a experiência do batismo. Cremos que o batismo é uma pessoa entrega a vida do Senhor, a Ele, ao Senhor. Nós compartilhamos a palavra e Ele realmente tem uma posição. Se nós vemos que Ele tem uma posição, nós vamos lá para o rio Xingu. E não importa a hora da noite, que horas são, nós vamos batizá-lo. Aí é uma festa. Vai toda a igreja, ligamos para todo mundo e todo mundo se reúne lá na beira do rio. Nós ligamos os faróis para o rio, e até esses dias a polícia foi lá porque falaram que tinha encontrado um corpo lá e eles foram ver o que estava acontecendo. Mas e os irmãos lá compram seus carros bonitos, né? Carro novo, mas logo que o irmão compra um carro novo, ele vai e começa a colocar um banco de corvinho no seu carro. Por quê? Porque no nosso batismo lá, não é só o pastor e o batizado que entra na água. Toda a igreja quer assistir, quer estar perto, então todo mundo entra no rio Xingu. E quando sai todo mundo molhado. Então, quando o irmão compra um carro, ele entrega, logo que ele faz, ele entrega aquele carro para o Senhor, e ele manda colocar banco lá no banco impermeabilizado, né? Que não vai manchar de água. Um banco que, não, né, que pode sentar molhado. Ele entrega, ele vai com o carro dele lá. Esses dias o irmão Eli comprou um carro novo. Foi lá, irmão, esse carro é do Senhor, é para a obra do Senhor. Eu falei: amém, deixa o banco. Falou: não, o banco está preparado. Nós somos no batismo, e entra lá toda a igreja molhada no banco do carro dele. E ele não fica amargurado, sabe por quê, irmão? Porque aquele carro tem que fazer parte do projeto dele, do projeto de Deus para a vida de Altamira. O texto diz: renuncia a tudo. A tudo. O discípulo renuncia a tudo. Muitas vezes nós chegamos e falamos: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Irmão, quem quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero entregar. Não, irmão, quem quer entregar tudo a Jesus? A tudo. Muitas vezes nós queremos entregar tudo, mas não entregamos o nosso carro, a nossa esposa, nossos filhos, meu irmão, o nosso emprego. Não, nós não entregamos. Tem um pastor, amigo de Salvador, em Salvador, e ele era um advogado. A família dele é de uma família tradicional de advogado. Eles têm escritório de advocacia lá em Salvador. E ele conheceu Jesus, entregou a sua vida a Jesus, entregou tudo que ele tinha ao Senhor Jesus. E depois, exercendo a advocacia lá, um belo dia, o pai dele era o chefe do escritório. O pai dele falou: olha, meu filho, tem uma proposta de uma empresa tal para você. Ela vai lhe dar um apartamento na orla para você preparar essa documentação aqui. Prepara essa documentação. E ele olhou, preparou a documentação e disse: pai, mas isso aqui é mentira. Ele falou: sim, meu filho, mas se você não achar, não foi contratado para dizer que é mentira ou verdade. Foi contratado para assinar a documentação e para fazer a documentação. Ele falou: pai, eu não posso. Eu falei: como que você não pode, meu filho? Isso aqui
faz parte, nós somos contratados para isso, é só você assinar, você vai ganhar um apartamento. Ele falou, mas não posso, eu não posso. Eu falei, meu filho, para com isso. Não é você que está cometendo essa fraude, é a empresa. Você somente como advogado vai mandar a documentação, preparar a documentação, assinar e enviar. Ele falou, não posso. E ele perdeu o apartamento. O pai dele mandou ele embora do escritório. E ele ficou 10 anos sem conversar com o pai, porque o pai não queria mais vê-lo. Porque ele tinha entregado, junto com a vida dele, ele tinha entregado o emprego dele para o Senhor Jesus. E quando ele entregou, ele já perdeu o emprego. Nós perdemos o nosso emprego, perdemos o nosso carro, perdemos a nossa casa, perdemos a nossa esposa, perdemos nossos filhos, perdemos tudo que temos quando entregamos a nossa vida para o Senhor, porque nós entregamos tudo a Ele. Amém? E assim o reino, Jesus disse: quem não renuncia a tudo quanto tem, não é algumas coisas, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. João 8:31, pastor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí conhecereis a verdade vos libertará. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus não disse: olha, basta você crer no Senhor Jesus. Jesus disse: para ser discípulo tem que permanecer firme na prática da palavra. Amém? Permanecer firme na prática da palavra. E nós temos que parar de riscar a nossa Bíblia muitas vezes em alguns textos. É que nem nós pregamos muito e falamos muito de João 8:32, mas esquecemos do 31. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, aleluia. Mas nós esquecemos de dizer que para ser liberto eu preciso permanecer na prática da palavra, praticar a palavra. Não é conhecer a palavra, é praticar a palavra, colocar em prática na minha vida dia a dia. Uma palavra prática. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Isso é prático ou é teórico? Teórico. Isso é prático. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isso é prático. Se você, marido, não ama a tua esposa, você está em pecado. E você não está praticando a palavra. Agora vamos virar a página. Vós, mulheres, sejam submissos aos vossos maridos, como a igreja está submissa a Cristo. Isso também é prático. E se não praticar, também está em pecado. Olha como que a porta é estreita. A porta do reino de Deus é estreita e não é para qualquer um. É por isso que quando eu vou me unir a alguém, através das juntas de ligamento, nós vamos falar um pouquinho mais tarde, como o pastor falou no início, como eu vou unir alguém, uma junta de ligamento, eu preciso saber se essa pessoa é realmente um discípulo do Senhor Jesus. Porque se eu me unir a alguém que não é discípulo, além de não me edificar, ele vai me atrapalhar na caminhada. Eu preciso me unir a alguém que é discípulo, alguém que pratica a palavra, alguém que está falando: pastor, eu ainda não consigo. Muitos irmãos chegam e falam assim: é uma luta amar a esposa. Muitas esposas chegam e falam assim: é uma luta me submeter ao marido. Mas eu tenho feito isso, eu tenho sacrificado a minha carne. Nós cantamos agora há pouco: eu tenho que matar a carne. E tem algumas irmãs e alguns irmãos que falam assim: pastor, eu tenho matado. É uma luta diária contra a minha carne. Mas quando o marido fala: meu bem, eu quero que você faça isso, o coração dá vontade de dizer: não, faça você. Mas eu viro para ele e falo assim: benzinho, meu coração quer dizer não, mas eu vou dizer sim, por causa da palavra de Deus. Porque eu tenho um compromisso com o Senhor, eu digo sim. Prática da palavra, amado. Jesus disse: aquele que pratica a minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos. É prática, são coisas práticas da vida. São aquilo que você, o irmão, pegou contra ti. Prática, vai lá e perdoa ele. Mas ele não me pediu perdão
que se te pedir, fazer, perdoa. É prática. Temos que aprender que o Evangelho é prático. Quando nós saímos do templo e começamos a conviver em grupos pequenos, é coisa prática, na simplicidade de coisa prática. Sabe, amados, Jesus era simples. O Evangelho de Jesus é simples. E nós temos que ter coragem de dizer que a igreja tem que crer nesse Evangelho simples, de coisas simples e práticas. Jesus colocou um padrão para a sua igreja. Eu não posso mudar o padrão para a minha igreja. Eu não posso mudar o padrão. Eu não posso colocar outros padrões. Eu não posso pensar, mas aqui no nosso grupo nós pensamos assim. Amado, a palavra está pronta, não tem outra palavra a ser escrita. Eu tenho que olhar para a palavra e é assim que tem que ser, porque na palavra está escrito. Eu nunca vi um pastor ter coragem de dizer que os maridos não precisam amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Já conhece algum? Eu não conheço nenhum pastor, nenhuma organização que tem coragem de dizer: mulheres, vocês não precisam ser submissas a Cristo. É aquela coisa, não, de, vamos dizer assim, coisa vedada. Ninguém toca no assunto, né? Porque muitas vezes tem medo de tocar em alguns assuntos que podem comprometer. Mas vamos continuar aqui com o padrão de Jesus. João capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Tem mais? Continua, tem mais. 36? Não, o seu texto termina dessa maneira? É. Mas o padrão aqui, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Quantos tem a tradução? 34? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Continua. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ele diz assim: ama os outros como eu os amei. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Mas aí não é qual era o padrão do Antigo Testamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. O padrão da lei era esse, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. O padrão do novo, o padrão para a igreja, o padrão para o reino: ama o teu próximo como eu te amei. Vamos trazer para coisa prática, né? Você está tomando um prato de sopa, esse prato de sopa gostoso, e só tem aquele prato, e você está comendo. Chega lá no irmão para te visitar. Eu estou comendo, mas chegou o Maurinho, né? Chegou o Maurinho e eu não vou colocar o prato embaixo da mesa, não. O padrão do Antigo Testamento: eu digo para minha esposa Edna, traz um prato lá. A Edna traz, eu pego metade do meu prato e divido com ele. Esse é o padrão do Antigo Testamento: ama teu irmão, o teu próximo como a ti mesmo. Divide o meu prato de sopa com o Maurinho. O padrão do reino, o padrão de Jesus: eu estou comendo meu prato de sopa lá, a última sopa, a Edna fez, guardou para mim, quentinha. O Maurinho chega. E o Maurinho: tem sopa, estou com fome. Tem, amado. Esse prato ele estava guardando para você. Eu estou guardando para você. Ele é seu. Esse é o evangelho prático. Amar o irmão como Cristo amou e se entregou por ele. Esse é o padrão da igreja. Esse é o padrão do reino. Não é o padrão de uma denominação, não é o padrão de Altamira, não é o padrão de algum lugar especial. Não, é o padrão do reino. Essa faz parte da largura da porta. Vamos ler um outro texto. João 15, 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha o texto. Meu Pai é glorificado pelo fato de dar muito fruto. Nisso serão meus discípulos. Aí Jesus diz que os seus discípulos dão muitos frutos. Aí um dia o irmão falou: amém, aleluia. Eu dou os frutos. Lá em Gálatas está dizendo, né?
Qual é o fruto que está? Os frutos do Espírito que está ali. O fruto que está lá em Gálatas. Amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão, amém? E o irmão me falou: pastor, mas isso eu tenho praticado. Eu falei: o que, amado? Mas está lá nos frutos. Eu falei: lá está dizendo que é teu fruto? Ou é fruto do Espírito? Lá está dizendo que aquilo é fruto do Espírito. Não está dizendo que é nosso, não. Está dizendo que é do Espírito. Deus quer fruto de discípulo. Fruto de discípulo. E qual é o fruto de discípulo? Qual é o fruto do discípulo? Se o fruto... Pode falar, meu. Discípulo. Ovelha só gera ovelha. Lá está dizendo que aqueles frutos são do Espírito. A bondade é Deus em mim. A mansidão é Deus em mim. O domínio próprio é Deus em mim. Mas agora fazer discípulo de vós é eu. Eu tenho que sair da minha casa. Eu tenho que abrir mão do meu tempo. Eu tenho que abrir mão do meu conforto. Eu tenho que abrir mão das coisas para fazer discípulos. Eu tenho que orar por discípulo. Eu tenho que jejuar por discípulo. Eu tenho que chorar por discípulo. Hoje nós temos um líder lá, líder tremendo, um homem de Deus, Marcelo. Mas Marcelo, há tempos atrás, Marcelo andou caindo e feiamente. Passou por momentos assim, se afastou do Senhor. Uma situação terrível. E eu fui para a casa de Marcelo, e Marcelo falou: eu não creio mais. Não creio mais, eu não quero mais isso. Eu falei: então agora eu vou crer por você. Mas eu não quero que você venha aqui. Eu falei: só se você me expulsar da tua casa. Mas eu vou vir para cá. E eu vou orar por você, vou profetizar sobre a tua vida. E ele não queria me receber. Ele não queria me receber. Mas eu sabia que por trás daquilo era somente revolta. Era incompreensão, existiam várias coisas. E eu continuei insistindo na vida do Marcelo. Eu fui lá e eu fui expulso da casa dele 2 vezes. 2 vezes o Marcelo bateu a porta na minha cara. Mas eu não desisti, porque eu não tenho ordem do Senhor de desistir. Porque o Senhor pagou um preço pela vida do Marcelo. Eu queria entender que Marcelo é um discípulo, está afastado, mas é um discípulo. Eu vou ministrar ele, vai voltar. E hoje Marcelo é um dos líderes da igreja, amado. Mas é necessário que nós pagamos um preço por ele. É necessário que nós vemos que é necessário frutificar. Eu não posso ficar sentado no banco sem frutificar. Eu me lembro de um irmão amado, há muito tempo atrás, que ele ministrava cada vez que o irmão tem uma oportunidade, venha falar, venha compartilhar com a igreja. Ele fala: irmãos, porque lá na década de 60 eu entreguei a minha vida para Jesus, foi uma bênção, aleluia, glória a Deus. Passava uma semana, 2 meses, irmão, porque lá na década de 60 eu entreguei a minha vida para Jesus, aleluia, glória a Deus. O testemunho dele estava apontando lá para o passado. Sim, amado, alguém frutificou, ele gerou fruto e agora você é fruto de alguém. Mas e você? Jesus disse que os seus discípulos precisam frutificar. Essa é a porta do reino, amado. A palavra do Senhor diz que a porta é estreita. E muitas vezes nós queremos entrar no reino do nosso jeito, carregando a nossa bagagem, achando que o Evangelho é só mais uma outra religião. Eu quero dizer uma coisa para você, amado: cristianismo não é uma outra religião. Cristianismo é um reino, é um outro reino. Só existem 2 reinos: o reino das trevas e o reino da luz. E nós somos chamados a entrar no reino da luz. Mas o padrão, a largura da porta, Jesus dá, para que eu possa entrar por ela, para que nós possamos entrar por ela. E quando nós entramos por essa porta, aí sim, Deus quer nos unir através de juntas de ligamento. Não é isso que diz o texto que você leu em Efésios? Leia novamente, amado, texto de Efésios, só parte do que diz sobre as juntas de ligamento. Efésios 5, 4, 15, 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor,
na medida em que cada parte realiza a sua função. Aí diz que ligado por juntas. O texto o mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, ele diz assim: e não ligar a cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Aí o texto fala de juntas e ligaduras, juntas e ligamento. Amado, sabe por que nós conseguimos pegar um peso? Sabe por que eu consigo levantar esse livrinho tão frágil, esse caderninho? Sabe por quê? Porque existem juntas e ligamentos no meu corpo. O corpo humano ele é provido de 183 juntas e ligamentos. 183 juntas e ligamentos. O corpo só funciona porque nós temos juntas e ligamentos. Senão, nós não andaríamos, nós não nos moveríamos de maneira nenhuma. Nós seríamos um monte de membros. E muitas vezes nós queremos nos comportar exatamente assim, como membros solitários. Se você desligar a minha mão, tirar a junta que ela tem, essa junta de ligamento que ela tem com o braço, essa mão ela não é mais operante, ela não serve mais para nada, porque ela está desligada do corpo. Você só está ligado ao corpo através de juntas e ligamento. É o texto que Paulo está dizendo. E não você está ligado a quem, amado? Alguém que diz, posso dizer, não, mas meu amado, eu estou ligado a Deus. Agora imagine se todos os órgãos, todos os membros quisessem estar ligados à cabeça. Olha o dedo aqui ligado à cabeça. Meu dedo dizendo, não, eu não quero mais estar ligado à mão, eu quero estar ligado à cabeça. Aí o pé diz, é assim, eu também quero ligar a cabeça. Não, amado, diz que o corpo ligado através uns aos outros, através de juntas e ligamento, faz o aumento. A quem você está ligado? A quem nós nos ligamos para realizar a obra do Senhor? Sabe, amados, quando eu realizo um trabalho manual, ninguém chega na minha casa, Elias, eu quero dar parabéns à tua mão. Dá licença que eu quero dizer, olha, a mão do Elias, parabéns pelo trabalho realizado, aquele trabalho que você fez foi excelente. Eu não chego para minha esposa e digo para ela, bem, hoje a tua mão fez uma comidinha daqui, ó. Eu não digo para ela isso. Imagine alguém chegando para o pintor e dizendo para o pintor, olha, eu quero parabenizar a tua mão, dizer para o pintor, parabéns pelo quadro que você pintou. Ele chega para o pintor, ele chega para a cabeça, ele olha para a cabeça e diz, parabéns pelo quadro que você pintou. E é necessário que nós tenhamos esse entendimento que é o Senhor, nosso Deus, que quer receber a glória pelo nosso trabalho. Você está se ligando a alguém para que Deus seja glorificado. Você vai se unir a alguém para que Deus seja glorificado. Amado, corpo bem ajustado, através de juntas e ligamento faz aumento. A Bíblia não diz, todo o corpo separadamente trabalha para o aumento. Diz que todo o corpo bem ajustado e ligado, através de juntas e ligamento. A quem você está ligado, amado? Esse evangelho que nós pregamos, amado, esse evangelho que fala da porta do reino, fala do preço a ser pago, Jesus chama de evangelho do reino. Diz, este evangelho do reino será pregado por todas as partes. Saiu Jesus a pregar o evangelho do reino, não pregou outra coisa. Existe outro tipo de evangelho, o evangelho das ofertas, o evangelho das bem-aventuranças. Vem para Jesus e que Jesus vai resolver os seus problemas. Venha mostrar na Bíblia onde está escrito isso. Venha para Jesus, porque Jesus cura todas as suas enfermidades e você vai sair daqui totalmente sarado. Me mostra o texto que diz isso. Aquele jovem estava ouvindo o Senhor e ele chega para Jesus e diz, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? O que eu faço para entrar no teu reino? O que eu faço? Não era para entrar na tua igreja. O que eu faço para entrar no teu reino? E Jesus disse, olha, segue os mandamentos. Opa, joia,
Jesus, olha, desde a minha infância eu faço isso. Aí Jesus fala para ele: só te falta uma coisinha. Ele falou: pai, se eu faço tudo isso, só falta uma coisinha, diga, Senhor, o que te falta? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois aí me segue. Aí aquele jovem volta assim, volta triste. Aí Jesus: olha, não, jovem, pera um pouquinho, vem para cá, vem cá, senta aqui comigo, quero te explicar. Não é bem assim, depois você vai compreender melhor, no decorrer da caminhada, você vem para o reino, entra no reino assim, depois com o passar do tempo, você vai aprendendo, daqui a uns 10 anos você entrega tudo que tem. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus deixou ele embora. Jesus não achou o padrão do reino para que ele entrasse. Amados, Deus não abaixa o padrão do reino para que eu entre. Deus não abaixa o padrão do reino para que o meu filho entre, para que a minha esposa entre. Deus, Ele colocou o padrão do reino para que nós possamos avaliar o preço e entender se eu quero entrar no reino de Deus, se eu quero fazer parte do reino de Deus. Somos chamados a nos ligar com membros, a ligar com outros que avaliaram o preço. Para quê? Para proclamar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus a todos os lugares. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus não disse isso. Jesus disse, chegando Jesus a ele, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E portanto, fazer discípulos. Ele já tinha dado o padrão do discípulo. Ele e depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse: vai fazer discípulos. Vai fazer discípulos. A ordem que nós temos é fazer discípulos, e o padrão de um discipulado está aqui na palavra. Temos que acordar para isso. Fazer discípulos, ter coragem. O pastor falou, Deus estava tocando no início no coração aqui. Senhor, e nós cantamos tão bonito, nós entregamos tudo, nós morremos. Oh Senhor, eu deixo tudo, eu entrego tudo. E o Senhor, né? Amém, meu filho. Espera que eu vou pedir tudo. E agora ele está começando a pedir. Nós temos coragem, queremos realmente entregar tudo para viver esse reino. Eu quero chegar para o meu irmão, vem cá, Léo, me ajuda aqui. Eu quero chegar para o Léo e dizer: Léo, é o seguinte, a partir de hoje você é boca de Deus. Você é boca de Deus para a minha vida. Eu vou entender que você é boca de Deus, e o que você falar eu vou cumprir, porque eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero me colocar aqui a teu serviço. Olha, quem pode realmente me usar, porque eu quero. E eu quero também dizer que é o seguinte: eu, da mesma forma, eu quero ser boca de Deus na tua vida. E agora nós temos aí um reino a proclamar. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas eu quero te chamar para essa caminhada. Está disposto, não? Eu tenho que chamar para o meu irmão e dizer: você quer ser discípulo comigo? Você quer caminhar comigo? Você quer chorar comigo? Você quer padecer comigo? Você quer pagar um preço de oração comigo? Você quer realmente viver para o reino comigo? Eu tenho que chegar para o meu irmão e dizer: não é apresentar coisas boas aí, mas dizer o preço do reino, nada. E dizer: Léo, pode ser que nós passamos fome, pode ser que o Senhor vai permitir enfermidades, pode ser que o Senhor vai permitir que nós vamos sofrer muito, Léo. Pode ser que a gente não vai ter muita vitória, Léo. Mas uma coisa eu sei, Léo, que aquilo que o Senhor preparou para nós, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, Léo. Eu sei que quando acabar a jornada, a nossa caminhada, Léo, o Senhor tem algo preparado para nós, Léo, e é lá a recompensa. Não vamos buscar recompensa aqui, nós estamos olhando para lá buscar a recompensa, Léo. Quer caminhar? E o Léo diz assim: então nós vamos ser juntas de ligamento. Aí nós vamos caminhar. Aí eu vou ligar para o Léo todos os dias. Aí o Léo vai ter liberdade de abrir a minha geladeira. Sabe, meus irmãos, lá em Altamira, os meus discípulos têm liberdade de abrir a minha geladeira. Sabe por quê? Porque se ele não tiver liberdade de abrir a minha geladeira e mexer na minha geladeira, será que ele vai ter liberdade de mexer na minha vida, no meu coração? Muitas vezes a gente não quer, eu quero a minha privacidade. Adão também queria a privacidade dele. Jesus teve privacidade?
pela minha vontade e vontade de fazer a vontade do Pai. Juntas de ligamento, amado. O que eu estava desse é alguém que quer, nós vamos caminhar junto aqui. Nós vamos caminhar junto. E a partir de agora eu e você nós somos um. A tua casa é a minha casa, os teus filhos são os meus filhos, você tem liberdade de me ajudar, me abençoar lá em casa. Eu saí, eu estou com 53 dias longe da minha casa. Mas amados, não tem problema nenhum, né? Porque eu tenho irmãos lá que são juntos de ligamento comigo, que estão cuidando da minha esposa. Esses dias um irmão foi lá em casa e olhou para a minha geladeira, olhou para a minha despensa, estava meio vazia. Amém. Ele não precisou falar para a minha esposa, ele foi lá com os outros irmãos, juntaram um dinheiro cada um, que foi lá e compraram as coisas lá em casa. Aí eu não tenho que chegar e falar, ô irmão, muito obrigado. O irmão foi, não, meu lado, ele não fez mais nada do que a obrigação, ele é junta de ligamento comigo. Eu e ele somos uma só carne. Se ele sofre, eu sofro, mas também se eu sofrer, ele vai sofrer junto. Está disposto, irmão, a ser junto de ligamento com alguém? Está disposto a pagar um preço por alguém? Está disposto a confessar pecado para ele? Abrir sua vida? A chegar e dizer, olha, eu quero poder confessar, não só pecado, mas eu quero confessar a intenção de pecar. O texto diz, se andamos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue do seu filho nos purifica de todo pecado. Se andamos na luz. Então entre eu e Léo não pode ter trevas. Rapaz, não gostei muito do que você falou esses dias não. Sabe aquele negócio que você falou lá atrás? Eu não gostei, meu coração está inchado, eu estou pecando, porque meu coração se inchou com você. E eu quero pedir perdão, olha por mim aqui. Eu vou colocar luz entre eu e o Léo. Vou colocar luz entre eu e o Léo. Porque ele disse, andamos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Sabe por que muitas vezes nós sentamos do mesmo lado de um irmão e não temos comunhão com ele? Porque não há luz entre nós, amado. Nós guardamos coisas passadas. Porque aquele irmão olhou todo para mim, porque aquele irmão me cumprimentou naquele dia, porque aquele irmão falou, porque aquele pastor falou isso, e nós não temos comunhão. Sabe por que muitos casamentos estão se destruindo? Porque não há luz entre o marido e a mulher. Ela guarda mágoa e nunca fala, ele guarda mágoa e nunca fala, eles não compartilham e não há luz. Se nós não temos luz muitas vezes entre nós no casamento, entre o marido e a mulher, como vai ter luz com o meu irmão que eu não conheço, que eu estou de longe? Entre um discípulo e o outro, para ter juntas de ligamento é necessário, amado, nós temos luz entre nós. É necessário nós olharmos para nós e falar, amado, não tem trevas entre eu e a igreja. Eu posso entrar e olhar para os olhos dos meus irmãos, eu não me vergonho. Posso levantar a cabeça e olhar e dizer, meu irmão, eu amo você. Eu não me sinto constrangido, porque há luz entre nós. Sabe, amado, esses dias, só que cara, eu quero mandar um pouco aqui. Eu fui para uma aldeia Arauetê. Eu passei 15 dias numa aldeia trabalhando, ajudando a construir uma escola. E lá, quando eu cheguei lá, encontrei logo um índio. Ele desceu, e você sabe que índio na cidade veste roupa, mas lá na aldeia não, né? E aquele rapaz, mais ou menos, eu calculei de uns 25 anos, logo que eu desci do barco, ele lá agarrou na minha mão. E imagine eu meio constrangido com aquele homem nu agarrado na minha mão, e ele andando com a tribo toda comigo, na aldeia todinha comigo, passou a tarde toda. Aí tinha outro missionário do meu lado que morria de rir. E eu constrangido, ele andando lá, e ele olhava para todo mundo, e ele balançava a mão comigo, assim, né? E eu constrangido. E aí, no final, o pastor Zé me explicava, o missionário Zé me explicava e falou, não, mas ele está dizendo para todo mundo que ele é teu amigo, que você é amigo dele, que é o dele. Aquele jovem que não me conhecia, que se tornar meu amigo. E muitas vezes nós não andamos junto com aquele que eu chamo de irmão. Eu não tenho coragem, porque não há luz entre nós as trevas. Deus quer nos chamar, amados, para fazer parte do seu reino, para sermos discípulos. Deus está, eu me alegro quando o Léo começou a compartilhar o projeto que tem para a igreja, daquilo que Deus está fazendo. Poxa, Senhor, aleluia, porque o Senhor está trazendo algo novo, trazendo coisas novas, aleluia por isso. Mas tem que ser um parente de Deus, amado, para que dê certo. Está aí, tem muitas igrejas esparramadas pelo Brasil, não? Igrejas de 1.500 membros, 2, 3 mil membros. Eu conheço algumas, já visitei algumas. Não são discípulos, amados.
É um ajuntamento de pessoas por interesse, cada um pelo seu interesse. São pessoas que se reúnem no domingo e precisam chamar o outro de irmão, sabe por quê? Porque não tem confiança. Lá no nosso relacionamento eu não fico toda hora, ô irmão. Sabe por que eu não digo? Porque ele sabe que eu sou irmão dele e eu sei que ele é meu irmão. Nós temos um relacionamento de irmão. Então eu não fico toda hora, ô irmão. Eu não fico. Porque nós sabemos que nós somos um irmão do outro. Eu não preciso afirmar com palavras aquilo que Deus faz na prática. Aquilo que Deus quer fazer aqui, amados, com vocês, através da autoridade do pastor Léo, é algo tremendo, é algo maravilhoso. Mas tem um padrão do Senhor. É o Evangelho do Reino. É o Evangelho do Reino. A porta do reino é apertada, estreita, e o caminho apertado. E eu nunca entendi muito bem esse texto. Confesso que eu fui para o seminário, fiz seminário, mas nunca compreendi esse texto. Mas depois eu fui compreender um pouco o que é porta estreita, o que é caminho estreito, é porta estreita e caminho apertado. A Bíblia diz que a porta é apertada, a porta diz que é estreita. Mas vem cá, eu sou meio gordinho, fica aqui, entre aqui. Isso, fica uma distância que eu possa passar aqui. Olha, isso aqui é o caminho, está estreito, tá? Está estreito, eu posso. É a minha perna, mas eu passo. Passei. Agora deixa eu voltar para cá. Passa um pouquinho. Aperta mais. Agora está apertado. Alguém, agora eu me converti, aceitei Jesus, passei pela porta estreita, aleluia, agora o negócio é fácil. Não é fácil, não. Agora vamos começar a pagar o preço, agora é apertado. Sabe, amado? Ele é apertado para o gordinho, mas também é apertado para o magrinho. Vai passando o tempo, e quando vai passando o tempo, continua apertado. Era apertado para o apóstolo Paulo no final da sua jornada, mas também era apertado para ele no começo. Era apertado para o apóstolo Paulo lá no final da sua jornada, como era apertado para ele no início da jornada. A porta é estreita e o caminho é apertado. E o Senhor nos chama. Pois tudo como o Senhor fez com os seus primeiros discípulos. Imagine Jesus chegando, o líder da igreja, chegando nos dias de hoje, né? Jesus como líder, e ligando para o irmão: irmão, eu gostaria de convidá-lo a ser meu discípulo. Não sei se você tem tempo na tua agenda para me receber, né? Não tem, irmão. Se o irmão não estiver muito ocupado hoje, eu gostaria de falar um pouco com o irmão sobre um projeto que eu tenho, sobre um projeto que nós temos para implantação do reino de Deus na cidade de Campinas. Eu não sei se o irmão está ocupado hoje, irmão, tem um horário na tua agenda? Mas como é que Jesus fez? Deixa tudo que está fazendo e me segue. E o discípulo simplesmente entendeu a autoridade de Jesus e abandonou tudo isso daí. Né? Lá na nossa cidade é tão pequena, não é assim. Eu sei que aqui precisa ligar e agendar. Irmão, eu tenho sentido tanto de compartilhar uma palavra contigo, mas eu gostaria de saber se você tem tempo para me receber essa semana. Como é que está a tua agenda? Algo que Deus tem falado muito importante no meu coração, mas como é que está a tua agenda para essa semana? Como é que Jesus faz com você, amado? Ele não mudou o sistema, Ele continua sendo o Senhor, e Ele fala e nós obedecemos. Amém? E Jesus hoje faz uma pergunta: você quer ser discípulo? Você quer realmente abrir mão de todas as coisas, negar a si mesmo? Você quer amar os irmãos como Cristo amou? Você quer frutificar? Você quer permanecer na palavra? Você quer ser um discípulo de Jesus e pertencer ao reino? Você quer se unir realmente num projeto, com um irmão para um projeto de Deus? Você quer realmente fazer isso? Esse é o convite de Deus. Foi no passado, é hoje e será sempre. Esse é o convite que Deus tem para ti e tem para mim. Um dia, lá no seminário, o pastor Écio de Queiroz estava ministrando uma palavra e ele falando a obra que Deus tem para realizar e nós nos voluntariarmos, entregarmos para esta obra. E o pastor Écio falou assim: agora eu vou orar para os pais que estão aqui, para os pais entregarem os seus filhos.
E ele orou, e minha mãe passou por mim, foi lá para frente. Foi lá receber a oração. E eu falei, se minha mãe está entregando minha irmã, ou entregando alguém, né? E ela foi lá, e eu fiquei tudo, falei, amém, ela foi lá. Eu nunca pensei que era ela. Passou um tempo lá, agora o pastor falou, agora eu vou orar para que Deus toque no coração dos filhos. E quando Deus começou a falar comigo, as minhas pernas tremiam, eu balançava, eu chorava, eu não conseguia ficar no banco enquanto eu não falei, entreguei minha vida para ser discípulo, para ser servo. E sabe, quando eu entreguei, ele aceitou. Se você entregar, ele aceita. Se você disser eu quero, ele vai entender como seu sim, e ele vai começar a trabalhar na tua vida. Não é para ser membro da Igreja Batista Filadélfia do Bonfim, é para fazer parte de um reino eterno. Não é para olhar e ver um padrão que se estabeleceu, mas é para olhar para a palavra e falar, esse é o padrão de Deus e esse é o padrão que eu quero para a minha vida. Se o pastor me dá liberdade, eu queria orar na igreja. Pode se colocar em pé, irmão. Lembra daquele cântico? Eu cantei muito esse cântico, eu gosto muito dele. Diz assim, se eu tiver Jesus ao lado, se por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso e inseguro, se por ele bem seguro, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quer ser discípulo do Senhor? Quer entregar a sua vida, gastar a sua vida na causa do Senhor? Está disposto a renunciar a tudo e falar, pastor, conta comigo? Eu gostaria de convidar você que vem aqui a ser discípulo, irmão. A tomar a postura de ser discípulo. Eu quero ser discípulo, eu quero pagar o preço. Quer pagar o preço? Quer falar, pastor, conta comigo? Eu quero vir aqui. Deixa o pastor te ver. Falou, pastor, pode contar comigo. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu não me conformo em ter só um nome no hall de membros da Igreja Batista. Eu quero ter algo mais, eu quero ser mais, eu quero ter de Jesus. Vem aqui, pastor Léo, vem cá, as ovelhas estão chegando. Lembrar, amados, que no reino dos céus não tem girafa, tem ovelhas, pessoas simples. A ovelha gosta de grama, a girafa gosta de outras coisas. A ovelha gosta de grama e diz, eu quero pagar. A ovelha é submissa, se entrega. Sabe, irmãos, vocês fazem parte do rebanho de Cristo, mas cuidado pelo pastor Léo. E você tem que olhar para ele e dizer, olha, pastor Léo é boca de Deus para a minha vida, eu tenho que crer que ele é boca de Deus para a minha vida. E eu estou dizendo, dizer assim, pastor, cuida de mim, me une a alguém, não me deixa sozinho, não me deixa sozinho. Pastor, eu quero ser tratado, eu quero ser transformado em discípulo. Eu quero ser só membro, eu quero ser discípulo. Se eu não sou discípulo ainda, Senhor, me ajuda a ser discípulo. E o pastor vai cuidar das suas ovelhas, ele vai conduzir você, ele vai colocar alguém com você, para que você se torne um discípulo. Amados, o Senhor, Ele chama todos os dias a sermos discípulos. Amém. E o pastor vai orar por você agora. E vai, olha bem para cá. Agora que você olha para o teu pastor, amado, olha para o teu pastor. Olha para o pastor, porque se você chegar amanhã e dizer para ele, olha, não, pastor, o negócio não é bem assim. Eu falo, mas irmão, você falou aqui, você foi na primeira igreja.
E a palavra do cristão tem que ser sim, sim. Você sabe o que é o primeiro sim? Da palavra diz sim, sim, tem dois sim. Você sabe qual é o primeiro sim? Primeiro sim é a nossa palavra. Segundo sim é a nossa atitude. Olha, é séria coisa. Primeiro sim a gente está falando que é a palavra da pessoa. E o segundo sim é a atitude. Você está dando a tua palavra. Ninguém te obrigou a vir aqui. Eu não preguei uma mensagem para te emocionar, não, amados. Preguei uma mensagem de Deus para que você tenha uma consciência do que é o melhor. Então, o primeiro sim é a tua palavra. Você está aqui dando, olha, pastor, conta comigo. Diz para ele, conta comigo, pastor. Pode dizer, diga alto. Conta comigo, pastor. Amém. Agora, ele vai querer ver o outro sim, a tua atitude. E como ele é pastor, eu quero que ele ore. E ele confie diante de Deus. Fala, Senhor, obrigado por essas pessoas que estão aqui. Obrigado por esses discípulos. Pessoas que estão querendo ser discípulos. Agora a responsabilidade de nós, os discípulos do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu creio que você, mesmo no seu banco, você também aceita esse desafio que é da palavra de Deus. Acho que não preciso falar nada. Obrigado, Elias. Deus continue te usando. Glória a Deus. E tenho o privilégio de estar com você esses dias, como irmão de Cristo que eu conheci, né? Poder estar com ele também, como ministério também diante de Deus. Você aí no seu lugar onde você está, se entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Porque se você se entregar ao Senhor, se nessa comunidade, em qualquer lugar que Deus te dirigir, eu tenho certeza que você vai ser esse discípulo. Feche os teus olhos onde você está. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa reunião do teu povo neste lugar, Senhor. Obrigado por cada pessoa, Deus, que aceita o desafio. Que Deus que vem aqui na frente, que dá, Senhor Deus, cara a tapa, que diz: eu quero fazer parte, eu quero ser diferente. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa nessa comunidade, Pai. Ajuda-nos a viver essa vida de discípulo de fato do Senhor, a viver o padrão do Teu reino, Senhor, a aceitar quando o irmão nos corrige, quando o irmão nos anima, nos exorta, quando ele quer nos ajudar, quando ele precisa da nossa ajuda. Nos ensina a ser verdadeiramente um servo do Senhor, um discípulo do Senhor, Pai. Nos ensina, nos ajuda, Pai, e para isso precisamos aprender uns com os outros, ó Senhor. Obrigado por cada pessoa aqui na frente. Obrigado por essa igreja, Senhor, por essa comunidade. Eu sei, eu tenho certeza que o Senhor tem muito, muito mais a fazer através de cada discípulo do Senhor neste local. Oh, Pai, obrigado pela vida do Elias. Sim, ó Deus. Queremos abençoar a vida dele, Senhor Deus. Pede a Tua graça sobre a sua vida, sobre o seu físico, a sua saúde física. Que o Senhor seja com a Tua mão poderosa sobre a vida dele. Que ele seja restaurado pelo Senhor, renovado pelo Senhor. Toca, Senhor, no seu físico. Abençoa a sua vida pessoal, sua família, seu ministério, sua comunidade ali, Pai, em Altamira. Usa ele no poder do Teu Santo Espírito, Pai. Continua guardando ele na Tua presença. Obrigado pelas nossas vidas neste lugar. Que o Teu grande amor, que a Tua graça, que a presença do Teu Santo Espírito seja conosco durante essa semana, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.